Então eu pergunto a vocês, o que encanta vocês na pessoa de São Maximiliano Maria Kolbe? Este homem polonês também, por acaso, né? Gente boa que essa, pessoal, gente boa que sai de lá. Muita gente boa. Eu concordo gente com boa. vocês, não fazer o quê, né? mas exatamente queremos olhar um pouco como a Igreja nos convida, né? Aos santos como irmãos mais velhos na fé, né? Aqueles que já passaram por este mundo, enfrentaram desafios desta vida e se tornaram vencedores, chegaram aonde todos nós também esperamos chegar. Então, o que encanta vocês na história de São Maximiliano Maria Kolbe? Eu acho que São Maximiliano, ele leva as palavras de Jesus: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão, né? Ele experimenta isso de uma forma real e verdadeira, né? Então, eu acho que o grande testemunho que São Maximiliano deixa para nós é exatamente a prova de amor a Deus, né? E ao próximo. É aquele sentido, né? De o amor a Deus que se derrama também pelo próximo. Acho que é essa que fica para mim de São Maximiliano, né? Uhum. Tem coisas que impactam em cada santo que a gente conhece, né? E é óbvio que a gente não conhece tudo de cada santo, nem não teria condições. E de São Bento a gente lembra muito da medalha, Santa Teresinha lembra das rosas, São Francisco de Assis do seu desapego aos bens materiais, mas São Maximiliano Maria Kolbe me lembra bastante a concretização do verdadeiro amor de Deus, né? Aquele amor que dá vida pelo irmão, de forma autêntica, de forma real. Tudo que ele aprendeu como padre, viveu, inclusive pregando, imagino quantas vezes ele pregou sobre este amor. Não é amor sexual, não é amor, não é um mero gostar. É o amor de Deus, o amor que é o próprio Deus, é o amor que dá vida pelo próximo, assim como Jesus deu a vida pela humanidade. Aí esse homem que escolheu ser padre, era vocacionado, obviamente vocacionado, pôde, na sua vida, dar esse exemplo de ficar no lugar de se não me engano os detalhes, né, não sei se são esses, vocês me ajudem, de ficar no lugar de um pai de família na hora de ser executado, né, num campo de concentração nazista. Certo? Então ele dá a sua vida, ele vê que a vida dele é grandiosa também, importante como qualquer outra vida, mas ele vê, gente, eu sou vocacionado, eu tenho sacramento da ordem, eu vou dar a vida pelo irmão, vou mostrar, já que aqui, que ele também estava num campo de concentração, né? Já que aqui eu não vou poder fazer muito do que posso fazer como padre, né? Administrar os sacramentos, acredito que ele tenha convertido muitos instrumentos de conversão naquele momento, deve ter ministrado a confissão para muitos, né? Ali ele pôde mostrar de forma concreta que deu a vida pelo próximo e de um pai de família. Não pensou só no homem, né? Naquele homem, mas também na família daquele homem. Então, como o João falou, ele não só... o martírio, né, João? O martírio a gente dá a vida por Deus. Ali ele deu a vida por Deus e pelo próximo. Quer dizer, mais do que nunca foi aquele amor perfeito que Jesus pregou. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. De um ato só, ele pratica duas formas de amor que Jesus nos ensinou e quis que a gente pregasse e vivesse, né? Então, o que dizer, né? De um exemplo tão maravilhoso de um santo polonês. É isso mesmo. Muito bonito. Então, com certeza, e o que você destacou aqui, Marcos, é muito importante. E eu agora só gostaria de tocar com um assunto aqui, eu acho que muito importante, porque você falou, Maximiliano, que já durante a vida como sacerdote, ele já falou sobre o amor de Deus, sobre a entrega para o próximo e tudo mais. Sim. Mas eu acho que
naquele momento da provação final, não foi o Maximiliano que tomou essa decisão de dar a vida pelo seu irmão, por um outro preso, né, que ia ser exatamente morto, né? Foi o Raimundo Kolbe, ou seja, antes de ele se tornar um padre, Sim. ele se chama Raimund, né? Raimundo. Né? Por que eu estou falando isso um detalhe assim? Porque no momento quando uma pessoa toma essa decisão e eu quero dedicar toda a minha vida ao Cristo, Sim. ela compreende, tantas vezes na teoria, porque a vida não traz oportunidades talvez de fazer uma Fazer um entrega estágio nesse tal sentido. completa como neste caso, né? Mas foi exatamente o Raimund que disse: eu quero entregar minha vida ao Cristo, sendo Maximiliano na vida sacerdotal e sendo aqui uma oferenda em lugar do outro. Ou seja, aquela oferenda dele era, na verdade, só apenas parte integral da toda a história do Maximiliano, Sim. né? Que já vivia isso, né? Já de entregar, vivia isso, verdade, né? verdade. Isso foi uma como se fosse conclusão, como se fosse vida culminância. toda dele. Uma culminância disso. Como sacerdote, Sim, missionário, sim. Japão, ele criou muitas coisas, obras grandes. Sim. Tem uma cidade chamada Niepokalano, praticamente ao lado da Varsóvia, né? Dentro, acho que talvez até área administrativa da Varsóvia, né? Que é um grande nome complexo, onde exatamente muitas obras aconteceram, né? Não só voltadas para a questão dos próprios franciscanos, mas também beneficiando as pessoas, né? Então, tudo que aconteceu foi a entrega do Raimundo à vida que ele tinha nas mãos, que ele poderia administrar, ele entregando isso a Deus. Agora, esta vida é o do Senhor. Ou seja, ele já tinha um perfume de santidade ao longo da sua história. Na verdade, é a história a qual Deus convida a todos nós. Sim. Essa história e a capacitação que vem do próprio Deus, que quer nos levar a este nível. Então, realmente, o acontecimento era como se fosse conclusão de tudo que significava a vida do Raimundo, que se transformou em Maximiliano. Né? E este sinal ainda torna-se tão forte porque no lugar onde reinava o ódio, Sim. campo de concentração, não é um lugar onde reina o amor, a solidariedade, a concórdia. Nada disso. É um lugar muito triste. Quem vai ter oportunidade de visitar, João, lembra? Como que são sentimentos lugar quando difícil se faz. Assim, a gente estava terminando a visita e a vontade de sair daquele lugar já era muito grande. Sim. Né? Assim, uma sensação terrível, né? A gente tive a oportunidade de estar lá com o Dom Tiago, né? E ele lia tudo para a gente, as fotos nas paredes dos prisioneiros, né? Objetos pessoais. Isso tudo vai te causando assim, uma angústia que você fica, caramba, tô doido. É uma visita que você acha que é importantíssimo quem vai na Polônia fazer, não pode deixar de ir lá, né? No entanto, é uma visita que você faz doido para sair. Acho que aprende bastante. Aprende muito, com Mas certeza. veja por este lado ainda, né? Visitamos este lugar 70 anos depois, mais, porque foi 45, né, que terminou a guerra, então foi perto lá antes Tem dessa. mais, né? Então temos 55 mais quase 20, né? Uns 60 anos pelo menos, né? 60 e poucos anos, né, que visitamos esse lugar, né? Depois desses acontecimentos, né? E mesmo assim o lugar é tão pesado. Imagina estar naquele lugar, naquela hora, naquele momento quando estava o Maximiliano. Sim. Cercado por toda esta situação. E mesmo assim, ele mostra a vitória do amor.
que, por mais que ele viveu nesta situação toda, ainda ele provou que amor é mais forte do que ódio, do que todas essas coisas, que por mais que foi cercado, envolvido por todos os pensamentos, todas as realidades muito negativas presentes naquele local, ele era capaz de mostrar o coração cheio de amor pelo irmão, onde todo mundo pensava como sobreviver, como conseguir sobreviver às vezes mais um dia, mais uma semana. E ele lá mostrou, se é pelo irmão, eu ofereço hoje toda a minha vida e vale a pena. E vale a pena, e essa minha vida, neste momento, eu não vou perder. É que eu vou ganhar. Ganhar ela toda, completa, perdendo um pouco que ainda sobrava, claro, até quando vivemos, temos nossa vida Sim. ainda nas nossas mãos. Ele Sim. entrega isso em nome de uma vida maior. Então, É uma grande lição que ele nos dá. Não é mole, não. E Dom Tiago, assim, muito importante o senhor estar falando disso tudo. Mais um detalhe que eu queria acrescentar é o seguinte: por exemplo, São Maximiliano, ele nos dá um exemplo assim bastante radical, né, de estar entregando a sua vida. E às vezes, muitos de nós, a gente pode passar assim, será que em algum momento na minha vida, se eu tivesse que passar por uma situação igual, você agora ou renuncia à sua fé ou você morre, ou dá sua vida para alguém ou você morre. Talvez alguns ou outros pudessem até imitar São Maximiliano nesse momento. No entanto, se nós trouxermos para a nossa vida, a gente vai ver que, de uma certa forma, a nossa conversão ela também passa por esse processo. Porque dá um pouquinho da nossa vida para Deus, né? O que eu quero dizer com isso, assim, nós não precisamos, na nossa conversão diária, morrer um pouquinho para Deus. Cada vez que a gente evita o pecado, não é uma forma de a gente morrer para a nossa vontade, né? Para aquilo que a gente queria fazer, para dar um sim, ou seja, dar a nossa vida pela nossa vocação a Deus. não, Como é que mas isso pode ser acontecendo? Não, mas exatamente desta maneira. Você está olhando corretamente, né? Que, às vezes, exemplo dos santos, como aqui neste caso, São Maximiliano Maria Kolbe, pode nos até levar a pensar como que eu agiria numa situação assim. Talvez eu também sinto que seria capaz de fazer alguma coisa dessa. Aí a gente começa a fixar que, se acontecer na nossa vida uma situação extraordinária, tal especial, diferente como aconteceu na vida de São Maximiliano, e eu talvez seria capaz, eu me sinto forte para dar o mesmo passo que ele deu. Só que, de novo, volto àquilo que eu falei. A vida toda de Maximiliano Kolbe, ela já era uma entrega ao Jesus. O que ele fez apenas concluiu essa entrega. Será que Ou somos seja, capazes de fazer, se nós pelo temos menos, que a parte olhar, anterior, né? não, nós temos que olhar assim, Marcos. Se eu no dia a dia já estou me entregando ao Senhor, estou morrendo, como João falou, né? Aquilo que me prende este mundo, tendo a liberdade de dar a minha vida a Deus, abrindo mão de uma outra coisa que me prendem aqui, tanto neste mundo, né? Esta é a grande questão, né? Quanto que nós somos prontos e quanto que nós somos capazes de enfrentar os desafios do dia a dia. Estamos dispostos a isso, né? Dispostos a isso exatamente para dizer em todos esses momentos, Senhor, por ti que eu me entrego a esta situação, abrindo mão de mim para viver seu amor, para viver este amor amando o meu próximo, me enfrentando, mas pensando exatamente no bem maior, no sentido maior da minha vida. É um desafio. E é interessante que o sacrifício, esse sacrifício que podemos dizer assim, é o ápice, né? A gente pode dizer, é um sacrifício que pode não acontecer na nossa vida. Né? Será que todos os cristãos vão viver a oportunidade de dar a vida literalmente por Jesus, né? Numa situação dessa? Claro que não. Não vamos ter essa oportunidade. Então, que nós façamos essa doação diária da nossa vida, que já é traduzida na vida do próprio
Maximiliano Nós não Kolbe podemos antes, dizer não precisamos desse tipo de desafio. para provar, né, para provar viver qualquer isso, coisa. de O dar a nosso vida. dia a dia já é Isso. uma aprovação suficiente. Isso né? aí. Já é Podemos uma fazer oportunidade isso. suficiente. Por que não fazer, né? É uma oportunidade suficiente para provar quanto que eu, de fato, sendo Raimundo, quero ser exatamente Maximiliano. Né? Tanto que eu, aquele domínio que tenho na minha vida, uso para me entregar ao Senhor. Quanto que eu posso abrir a mão da minha vida, cuidando a minha vida com Deus. Né? Essa é a grande questão. Né? Essa questão Muito bonito, né? de morrer todo Que dia São pouquinho. Maximiliano Kolbe possa continuar intercedendo por nós, para que a gente Sim. possa viver na nossa vida, né? Que nós possamos dar a nossa vida diariamente por Deus e também ao próximo, né? Como sinal de amor. Carol, o que você acha de tudo isso? Eu não conhecia a história dele e eu achei uma história inspiradora para todo cristão, né? Como é sempre a história de um santo. É um exemplo para cada um de nós. Por isso vale a pena procurar e conhecer a vida dos santos. Eles têm muita coisa para nos ensinar. Então, busquemos um dos grandes tesouros que a Igreja nossa católica Como nos está ajuda. Como nos ajuda. oferecendo, dando à nossa disposição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.